nome é Vanessa Abdala, trabalhadora da casa há um tempo aqui no SEMI. É uma alegria estar aqui novamente para nós conversarmos sobre um tema do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, de uma lição, como todas da obra, né, muito importante, e trazer algumas reflexões no dia de hoje, que a gente possa não só entender, mas também, que é o principal, aplicar na nossa vida. E antes de nós conversarmos sobre a mensagem de hoje, vamos fazer um recolhimento, uma breve preparação para nós nos sintonizarmos com o alto, com a espiritualidade amiga e aproveitarmos melhor essa oportunidade de aprendizado. Então nós vamos nesse momento nos recolhendo, nos ligando com o nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, este amigo, companheiro de todas as horas e instantes, que possa estar aqui conosco neste momento de leitura, de aprendizado, de reflexões, sempre relacionado ao Evangelho de Jesus, e que a gente possa elevar um pouco mais os nossos pensamentos com todas as fraternidades do espaço, especialmente a Fraternidade dos Humildes, liderada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Que toda esta equipe amiga nos envolva em saúde, em força, em paz, em fortalecimento diário. E que todas essas equipes do espaço nos levem até a querida mãezinha Maria de Nazaré, a mãe do nosso Mestre Jesus. Que Maria conforte os nossos corações, com a sua força e ao mesmo tempo doçura, que ela continue sendo um exemplo vivo de amor, de abnegação, não só com seu filho, mas para com todos nós. E ligados a Maria, pedimos que nos leve até nosso Mestre, Jesus, agradecendo pelo seu Evangelho, pelos seus exemplos de amor, de humildade, de fraternidade, tanta sabedoria em suas ações e atitudes. Que Jesus, esse mestre amigo, possa estar aqui presente neste momento, que possamos manter a conexão com Ele em nossas vidas e que Jesus humildemente nos leve até Deus, o nosso Pai Criador, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades diárias, pela vida, por estarmos reunidos aqui em seu nome. E assim, ligados ao Pai Maior, fazemos a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos a dos nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cairmos ante as tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E no dia de hoje, a mensagem que nós vamos ler, refletir, conversar um pouquinho aqui, é a mensagem 106 do livro Fonte Viva, com o título Sirvamos ao Bem. Inicialmente, vamos começar com o trecho, essa passagem do Evangelho que fala aqui na lição. A luz resplandece nas trevas. Está em João, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas. O que essa mensagem quer dizer para todos nós, né? Existem várias interpretações, mas a principal delas, quando nós lemos a mensagem, é que fala que essa luz, que pode ser muitas coisas, Jesus, sua palavra, o bem, como o próprio título da lição diz, mas principalmente o nosso mestre e os seus ensinamentos, né? Essa luz veio ao mundo e brilha sempre, né? Apesar das trevas, apesar das sombras. E o que seriam essas trevas? A maldade, o negativismo, o pecado, a ignorância, a violência.
tudo que se relaciona a essas trevas, a essas sombras. A luz sempre resplandece. Por mais que pareça que ela não está lá, mas ela está. E as trevas não conseguem apagar essa luz. Os ensinamentos do Mestre, a própria figura, a imagem de Jesus e tudo que ele propagou e propaga até hoje na humanidade. Pois essa luz, ela é a verdade, é a vida, né? Jesus é esse exemplo vivo de vida, de verdade, de amor, de resignação, de bondade, de todos os adjetivos. E as forças de Deus estão também pautadas essa luz. E as forças de Deus, elas estão sobre as forças do mal. Elas vencem sempre. Por mais que para nós pareça nebuloso, tanta negatividade, notícias trágicas que nos espantam, ruins, tristes, inimagináveis, mas há luz. É que muitas vezes, pensando na nossa vida cotidiana, a mídia coloca a atenção nesses tipos de situações, as conversas entre as pessoas muitas vezes vai para esse lado. Mas o bem, ele está o tempo todo acontecendo. E essa luz, ela nunca vai apagar. O bem é sempre maior que as questões do mal que a gente vê no mundo. O bem sempre está sendo propagado, praticado, divulgado. E essa mensagem nos convida a nós sairmos dessa escuridão espiritual. Que quando a gente pensa a luz resplandece as trevas, a gente pensa numa treva física, nessa sombra, nessa escuridão. É verdade, pode até ser. Às vezes a gente está vivendo uma situação fisicamente muito difícil, mas a mensagem está falando principalmente aqui dessa escuridão espiritual que nós passamos. Às vezes emocional, mental. Aparentemente, às vezes, para quem nos vê, parece que estamos muito bem, mas a gente está vivendo essa sombra, essa treva interior. Então, o importante é a gente trabalhar o nosso íntimo, as nossas ações, essa prática do bem que a mensagem vem falar. E nós não estamos aqui sozinhos praticando o bem. Às vezes, a gente se acha solitário, né, no meio da multidão, como muitos dizem, mas não. Vamos pensar no exemplo de Jesus. Jesus, no seu trabalho, em cada cidade, em cada região, vila, foi muito solitário. Propagar a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus exemplos, antes mesmo dos seus discípulos. E mesmo com os discípulos, muitas vezes eles se sentiam uma ilha, todos eles, diante de tudo que acontecia na sociedade. E por mais que às vezes parecesse que Jesus estivesse só, ele estava sendo sempre amparado pelo plano maior, por Deus, por toda a espiritualidade amiga, por ser um espírito missionário também. Mas isso dá para nós relacionarmos com a nossa própria vida. A gente nunca está sozinho, nós estamos sempre amparados, praticando esse bem, as boas ações, atitudes, pensamentos. Às vezes a gente dá aquela desanimada, pensa coisas que não devia, mas o amparo é constante, nós não estamos sozinhos. Nem nas nossas preces, nas nossas orações, no momento do Evangelho no lar, para aqueles que fazem de uma forma solitária fisicamente, mas há milhares de irmãos e irmãs desencarnados lá ouvindo o que nós estamos lendo, as palavras, os ensinamentos semanais do Evangelho e as nossas preces também. Sempre temos o suporte do plano maior. E a gente pode pensar, dentro dessa lição, né, que com o passar do tempo, do processo de divulgação do Evangelho de Jesus, de seus ensinamentos, vieram ele, os discípulos, e processo de crucificação, ressurreição, e a palavra de Jesus é viva até hoje, continua sendo propagada, né, cristianismo e tantos ensinamentos pautados no Evangelho do Mestre. Tantos e tantos séculos se passaram e essa mensagem do bem continua viva, do amor, da paz, da busca pela felicidade, uma felicidade que dizem, a felicidade não é deste mundo, mas podemos ter momentos felizes.
principalmente quando nós estamos conectados com o alto, com um plano maior. E são lições que nos trazem luz, essa luz que tanto é falada aqui inicialmente na mensagem. Quando nós nos pautamos em seus ensinamentos, essa luz vem e diante de tanta dificuldade, dor, tristeza que a gente vê na sociedade, na humanidade, às vezes na nossa própria vida, essa luz existe e está nos dando suporte. E quando a gente pensa no Mestre, a gente percebe nesse ato de servir o bem, que Jesus, ele trazia consigo uma verdade, mas ele não se mostrava como dono da razão, como dono do saber, com arrogância, com prepotência. Eu estou aqui, o que eu estou falando é o certo, o correto, sigam-me, que vocês vão se dar bem. Ele passava a mensagem, as orientações, falava de Deus, do reino dos céus, falava da importância da sua presença sim, mas sempre com muita humildade, com muita benevolência, com muito desprendimento e muito com o ato de servir. Jesus se mostrava muito grande quando servia. E em suas mensagens ele fala muito disso, que possamos ser grandes servindo ao próximo, nesse ato bondoso de olhar para o outro. Isso é muito importante. E Jesus viu bem em todas as situações. Não só na hora desse ato de servir, em suas palavras, mas se nós formos pensar em algumas passagens do Evangelho, nas criaturas, nas pessoas, nas situações que ele se deparava, que para nós pareciam às vezes até repulsivas, nojentas, impossíveis de alguém aceitar, Jesus via beleza, via bondade, via coisas que nós não enxergávamos enquanto sociedade. E alguns exemplos desse são, por exemplo, a mulher que foi quase apedrejada, que ele teve esses olhos de amor com a mulher adúltera e falou: atire a pedra, a primeira pedra, quem não tiver pecado. E ninguém atirou. Quando ele viu um cão na estrada morto, já num estado meio de decomposição, e ele não olhou para aquela situação em si, ele conseguiu admirar a arcada dentária do cachorro. Nossa, que dentes bonitos ele tinha. E tantas outras histórias de pessoas doentes, os leprosos, os cegos, todos aqueles necessitados. Jesus sempre via bondade, beleza, uma luz diferente nessas situações. E ele era muito intencional no que ele falava e no que ele fazia, sempre focado em não perder tempo com fofocas, com críticas, com comentários inúteis. Ele sabia da importância do papel dele e ele queria muito divulgar isso para as pessoas e também incentivar que todos fizessem o que ele estava fazendo, porque ele falava: vós sois deuses, podeis fazer o mesmo ou até mais do que eu faço. Então, Jesus era muito intencional nas suas palavras e ações, na insistência dessa prática do bem. Ele serviu, ele amou, ele ajudou, sempre falando da importância de nós buscarmos esse reino dos céus, que não era uma coisa distante, um céu físico. Esse reino dos céus está dentro de nós mesmos. E ele falava de nós insistirmos, de nós perseverarmos na busca desse reino dos céus. E a gente tem que seguir sempre o exemplo do Mestre, buscando aprender, nos transformar, regenerar, rever os nossos conceitos, os nossos valores nas ações que nós fazemos no dia a dia. Como é que está a prática desse bem? Será que estamos realmente servindo ou a gente está buscando que alguém nos sirva? E é o servir não no sentido de se humilhar, porque humilhar é diferente de humildade. Ninguém deve se humilhar, ninguém deve passar por uma situação de humilhação. Agora, ser humilde é fundamental na nossa vida. E é um exercício diário da gente se rever, de reconhecer
os nossos defeitos, exaltar as nossas virtudes, valorizá-las. E é isso que Jesus veio o tempo todo praticar, né? Esse bem que a mensagem fala passa pela escuta. Como praticar, né, o bem? Sirvamos ao bem é só pela caridade? Também, mas essa caridade ela é tão ampla. Ela pode ser por uma oração, por um ombro amigo, dando uma atenção, sendo solidário, e também pela caridade física, através de bens materiais, de dinheiro, mas podemos servir o bem de tantas formas, não só daquela que nós estamos normalmente acostumados a vivenciar no dia a dia. A bondade está no olhar, a bondade está na pausa, no silêncio, às vezes em se calar e somente ouvir. Você já está praticando o ato de bondade. E o que nós no dia a dia precisamos fazer? Olhar o nosso melhor, fazer da nossa melhor forma. Pequenas ações do dia a dia, porque muitas vezes a gente quer uma grande mudança, né? Eu não sou bondoso o suficiente, eu não estou praticando, e quer dar um passo maior que a perna. Vamos começar em pequenas ações, em pequenas atitudes, que essas transformações vão ficando de uma forma tão natural e habitual no nosso dia a dia, que quando a gente vê, a gente está servindo ao mundo, ao outro, e automaticamente isso volta para nós mesmos. E como podemos também praticar um pouco mais isso? Evitando o oposto, né, dessas sombras, dessas trevas. É um desafio, mas evitar discussões, brigas, críticas, agitações negativas, desnecessárias, que podem dar brechas para esse mal, para essas energias negativas, para perturbação, para pensamentos que ficam lá nos incomodando, assombrando um tanto a nossa mente no dia a dia. Então que a gente possa, na medida do possível, evitar isso. Porque não dá brecha para os irmãozinhos, né, inferiores, para qualquer tipo de energia que não seja a energia do bem, a energia da paz, a energia do amor. E nessa mensagem também fala disso, de fugirmos da sombra, da gente olhar para essa luz. Às vezes a gente quer uma luz enorme, né, um amparo gigante, mas ela está lá. No olhar de uma criança, no bom dia de uma pessoa, no nascer do sol, no anoitecer, naquela chuva que cai na nossa janela. Essas situações de bondade, de luz, estão a todo momento ao nosso lado. Numa mensagem que a gente escuta de uma pessoa, mas que a gente possa ser perseverante nas nossas ações. Determinados, confiantes. Não é fácil buscarmos e sermos bondosos, mas é muito possível. A gente também tem que tomar cuidado para não confundir ser bom com ser bobo, ser boba, né? A bondade não é nem necessária explicações, mas permitir que algumas pessoas nos enganem ou nos façam de bobos, de bobas, ninguém tem que ser. Mas o excesso de bondade nunca é demais. Mas mantendo os nossos valores, as nossas crenças, as nossas atitudes com firmeza, com fé, com determinação. Tem um trechinho aqui no final dessa lição 106 que fala: não darmos brechas à sombra, às trevas, sejamos luz, mesmo que nos sintamos pequenos, solitários, porque sempre há benefícios e retornos de pequenas ações. É o que nós falamos, né, inicialmente. Deus vê, sente, está ao nosso lado o tempo todo, nos amparando. Então a comunicação começa daqui para lá e não de lá para cá. A gente precisa dar essa abertura, estarmos sintonizados nesse bem que tanto Jesus nos mostrou, praticou e que são ensinamentos tão atuais. E confiar que Deus está nos amparando nesse ato de servir, de sermos bondosos. E a prática do bem, ela tem que ser uma prática prioritária na nossa vida.
nesse cuidado ao falar, esse cuidado ao agir, no que pensamos também, tem que ser a nossa prioridade. E nessa caminhada, né, na jornada de cada um com seus desafios, tanto no seio familiar, no local de trabalho, ou em outros locais que nós circulemos, na nossa comunidade, com os estudos que realizamos, os desafios vão existir. Pessoas que vão nos julgar, pessoas que vão nos desaprovar, fazer observações maldosas, comentários sobre nós. Mas o que a gente tem que ter muito firme é que essa prática do bem, ela precisa ser constante, ela precisa ser perseverante, com amor, com simplicidade no coração. Se nós nos preocuparmos o tempo todo com as opiniões alheias, a gente não sai do lugar, né? E tem que ser o contrário disso. A gente tem que estar focada em pensar nos nossos objetivos. Porque no fundo a gente começa solitário e termina solitário. A trajetória é muito individual. Vivemos juntos, no coletivo, em solidariedade uns com os outros, com fraternidade. Mas a trajetória e as metas de cada um são únicas. O protagonismo de cada um de nós é único. E precisa ser um protagonismo pautado no bem, pautado na paz, pautado no amor. Então, queridos companheiros, companheiras, que a gente possa levar essa mensagem no nosso coração de estar sempre servindo ao bem, à paz, ao amor, ao olhar para o outro, ao próximo, da melhor maneira possível. E assim nós agradecemos a mensagem do livro, mensagem do dia de hoje, do livro Fonte Viva, e vamos novamente nos recolhendo para um breve encerramento, agradecendo pela mensagem, por todas as orientações deste maravilhoso livro, que possamos principalmente praticá-las no nosso dia a dia, com muito amor, com o coração aberto, com alegria, com fé e esperança. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga, agradecemos a presença do nosso Mestre Jesus, de Deus, de todo o plano maior neste momento e que também continuem nos amparando nos próximos dias. E vamos elevando os nossos pensamentos em luz, em forma de vibrações, vibrando por toda a paz universal pelo nosso planeta, vibrando pela união entre os povos, pelo entendimento entre as nações. Vibremos pelo nosso país, por todos os governantes, por todo o povo brasileiro, especialmente neste ano de eleições, para que as melhores decisões sejam tomadas, tendo como prioridade o bem, a prática do bem dos nossos candidatos e candidatas. Vamos vibrando por todos os locais necessitados, asilos, orfanatos, creches, as penitenciárias, as pessoas nos leitos de dor nos hospitais. Vibremos por aqueles que estão nas ruas desabrigados, os que passam fome, frio e qualquer tipo de necessidade, as necessidades emocionais, as necessidades e dores da alma também. E vamos assim, vibrando pelos nossos lares, muita luz a envolver as nossas casas, os nossos familiares, em união, amor, paciência e perseverança. E vibrando humildemente por nós mesmos, para que Jesus e todo o plano maior nos abençoe, nos fortaleça e nos ilumine em nossa trajetória. E deixamos uma vibração em aberto para que o plano maior leve onde for mais necessário. E assim, pedimos licença para encerrar esta mensagem do dia de hoje, dando